Olá, aventureiros e amantes das histórias! Antes de embarcarmos na jornada épica de hoje, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas incríveis aventuras. Hoje vamos explorar um tema que promete aquecer os corações e gelar os ânimos. Reflexos de fogo e gelo, a guerra dos elementos e o destino de Velenis. Velenis, um reino extraordinário e intrigante onde os elementos não são apenas simples forças da natureza, mas também entidades poderosas que moldam o destino de suas gentes e influenciam o comportamento e a cultura de todos os seus habitantes. Desde tempos imemoriais, Velenis se viu dividido entre duas facções poderosas: os Filhos do Fogo, que dominam as chamas e a intensidade de sua paixão, ardendo com a força destrutiva das labaredas, e os Guerreiros do Gelo, que trazem a serenidade e a calma das neves eternas, imperturbáveis diante da agressividade e ferocidade de seus rivais incandescentes. Essa guerra, que se desenrola não apenas no plano físico, mas também em um contexto espiritual e filosófico mais profundo, questiona o equilíbrio entre destruição e preservação e explora as nuances da condição humana. Nesse vídeo fascinante, iremos conhecer de perto os personagens que compõem essa narrativa rica e multifacetada. No lado do fogo, encontramos Eldrin, o temido Senhor das Chamas, cuja capacidade de manipular o fogo o distingue como um líder carismático e ao mesmo tempo aterrorizante. Sua presença é frequentemente marcada por um calor quase palpável, e ele incute uma confiança quase sobrenatural em seus seguidores fervorosos. Ao mesmo tempo, temos Aris, a Guardiã do Gelo, uma destemida e habilidosa guerreira que mantém suas emoções e seu povo sob o controle absoluto do frio, imune ao calor avassalador de suas emoções mais profundas. Através de suas incansáveis lutas, revelações impactantes e decisões difíceis, acompanharemos o impacto que cada um deles exerce no destino de Velenis e como suas histórias entrelaçadas podem, em última análise, revelar o verdadeiro sentido de heroísmo e sacrifício. Mas quem será o verdadeiro vilão nesta batalha? O fogo que consome ou o gelo que para tudo? Essa indagação nos leva a questionar se a linha que separa heróis e vilões é realmente tão clara e definida. Ou talvez o maior inimigo de todos esteja escondido dentro de cada um, entre a eterna luta de manter a intensidade da paixão ou o controle da razão. Ao longo desta cativante história, iremos explorar as razões que levaram a uma guerra tão devastadora e as esperanças que ainda permanecem entre as cinzas e a neve, como pequenas chamas lutando para não se apagar. Cada elemento possui sua própria essência única, e a verdadeira magia poderá estar na união harmoniosa de ambos. Sem mais delongas, mergulhemos juntos nos detalhes dessa guerra que irá definir o futuro não apenas de Velenis, mas também do mundo como um todo. Preparem-se para uma jornada que revelará segredos há muito escondidos, alianças inesperadas e batalhas épicas que testarão o coração tanto de heróis quanto de vilões. À medida que a batalha entre o fogo e o gelo se intensificava, a vasta e bela terra de Velenis se transformava em um verdadeiro campo de guerra. As chamas dançavam alto no céu, seu calor abrasador contrastando com a fria serenidade da neve que caía, como se a própria natureza estivesse dividida entre seus estados opostos e conflitantes. O povo de Velenis, antes unido em celebrações vibrantes de suas singularidades, agora se via dividido entre aqueles que desejavam a liberdade das chamas e os que se rendiam ao frio domínio da neve. Era um cisma que desafiava a própria essência da convivência pacífica, e cada lado carregava com si as esperanças e os medos do que o futuro poderia trazer. Era uma época de incertezas, em que heróis e vilões emergiam de todos os cantos, cada um lutando por suas próprias razões, esperanças e anseios. No coração dessa confusão devastadora, um grupo inesperado de aventureiros se uniu com bravura para enfrentar essa crise que ameaçava consumir suas vidas e suas almas. Entre eles estava Arik, um guerreiro de fogo cuja bravura era tão poderosa quanto as chamas que emanavam da sua espada flamejante. Ele possuía uma dedicação sem igual e uma determinação ardente que iluminava os caminhos sombrios que rodeavam o reino. Ao seu lado estava Selene, uma maga do gelo que dominava a neve como ninguém em Velenis. Mesmo sendo opostos em essência,
eles tornaram-se um símbolo da possibilidade de coexistência pacífica em um mundo desgastado pela guerra e pela divisão. Os murmúrios do povo entristecido faziam ecoar os corações dos aventureiros, que se viam cada vez mais encorajados a lutar por um futuro onde a paz e o entendimento mútuo pudessem reinar novamente. Enquanto isso, o destino de Velenis se desenrolava em meio às sombras densas e ameaçadoras da guerra. Criaturas místicas e enigmáticas, despertadas pelos conflitos, começavam a aparecer, trazendo consigo segredos antigos, mitos esquecidos e poderes inexplorados. Entre essas criaturas estava o Dragão Sombrio, uma entidade temida que representava a própria essência da guerra, um ser fantástico que poderia decidir não apenas o futuro daquela terra, mas o destino dos próprios elementos, alegando tanto o fogo quanto o gelo como seus aliados. Com a manifestação da maldade do dragão, o medo se espalhou pela terra e os aventureiros, cientes da gravidade da situação e da inevitabilidade da batalha final que se aproximava, começaram a desvendar os mistérios que cercavam essa entidade mítica com a esperança de encontrar uma forma de detê-lo. Eles foram guiados por antigos livros de magia que falavam sobre um artefato perdido e lendário, o Coração de Velenis. Seria este o item que traria finalmente a paz à sua terra arrasada? Ou, como alguns sussurravam com temor, ele teria o potencial de destruir tudo que existia e até mesmo suas esperanças mais profundas. A incerteza cercava a jornada e levava todos a pensar: como o que antes foi separado poderá um dia se unir novamente em plena harmonia? Enquanto as batalhas continuavam nas fronteiras de Velenis, Arik e Selene decidiram realizar um encontro com representantes de ambos os lados opostos. Essa negociação poderia salvar sua amada terra ou conduzi-la a um destino ainda mais obscuro e incerto. Aqui surge uma pergunta reflexiva: será que o diálogo e a empatia podem realmente superar a animosidade que permeia uma guerra? A tensão no ar era palpável enquanto se dirigiam ao Campo Neutro, um antigo templo erguido em tempos de paz onde os representantes das facções se reuniriam em busca de um entendimento que parecia tão distante. No templo ancestral, sob a luz tênue de velas, os grupos se reuniram em expectativa, cada um carregando o peso do seu passado e as esperanças caídas. Arik, com seu olhar destemido e apaixonado, apresentou-se como porta-voz daqueles que ansiavam pela reconciliação, tentando unir as vozes que um dia clamaram por guerra e destruição. Selene, com seu sábio e pacífico raciocínio, apoiou suas palavras com convicção, acreditando firmemente no poder transformador da razão, empatia e diálogo nas relações humanas. No entanto, logo ficou claro que o ódio havia se enraizado profundamente entre os contendores, tornando qualquer conversa mais complexa e difícil do que haviam imaginado. Acusações voaram como setas cortantes e a tensão cresceu, criando um clima intenso que fez o templo vibrar. As chamas começaram a brilhar nas paredes como se as próprias essências do fogo e do gelo estivessem em conflito, refletindo a divisão das facções e o estado de suas almas. A guardiã dos elementos, uma figura imponente envolta em um manto que mudava de cor como o próprio céu nas diferentes estações, observou o tumulto com uma serenidade que desafiava as tempestades que se formavam ao seu redor. Ela sabia que precisava da colaboração e do entendimento de todos para despertar o poderoso coração de Velenis e restaurar os equilíbrios perdidos. A guerra entre fogo e gelo não é apenas física, disse ela com uma voz ecoante e firme. É uma batalha dentro de cada um de nós. Suas palavras ressoaram no templo, tocando os corações de alguns, mas outros permaneceram firmes em sua aversão, temendo que a entrega pudesse resultar em traição e desilusão. Enquanto a discordância e a desavença ameaçavam romper a possível paz, um emissário sombrio apareceu de repente, um membro da sinistra seita do dragão. Com uma voz envolvente e ameaçadora como uma tempestade se formando, ele lançou uma profecia. Enquanto as chamas e a neve se digladiam incessantemente, o dragão sombrio aguardará na escuridão. Somente naquele que unir seu fogo e gelo, o poder verdadeiro pode renascer e dominar. As palavras ecoaram pelo templo, criando uma atmosfera de pavor e confusão.
Como se as mesmas forças que antes os dividiam pudessem agora ser a chave para a salvação do que restara de Velenis. Arik e Selene, percebendo que o tempo era urgente e a situação se tornava cada vez mais delicada, decidiram realizar um ritual em conjunto que poderia mudar o rumo da guerra. Em um momento de união e solidariedade, a combinação de suas forças mágicas poderia invocar o verdadeiro potencial do coração. Mas eles sabiam que essa união não seria apenas entre eles. Precisariam convencer os outros a deixarem de lado suas diferenças e se unirem, não apenas por um bem maior, mas por suas próprias almas que ansiavam por liberdade. Reflexões sobre seus passados, culturas e tradições começaram a movimentar o íntimo de ambos, ponderando sobre como o que antes parecia uma barreira quase intransponível poderia ser suavizado pela força do amor e da amizade. Com a urgência crescente de agir, eles começaram a pensar em como poderiam assim salvar Velenis e talvez, apenas talvez, descobrir que o que antes parecia irreconciliável poderia ter um fio de conexão capaz de mudar tudo. Afinal de contas, o que poderia acontecer se todos realmente se unissem almejando o mesmo objetivo? Enquanto os anos passaram, a Guerra dos Elementos moldou não apenas Velenis, mas também os corações e as almas de seus habitantes. As batalhas, inicialmente travadas por ambições pessoais, desejos de poder e questões de sobrevivência, rapidamente se transformaram em uma luta pela dignidade e pela sobrevivência, criando uma teia complexa de afeições, alianças e decepções que se entrelaçavam no cotidiano do povo. Com o passar do tempo, heróis e vilões surgiram da poeira, cada um carregando consigo suas motivações e legados a deixar, enquanto a terra se tornava um caldeirão fervente de emoções, medos e esperanças. Enquanto o fogo ardente consumia os campos e o gelo infiltrava-se nas almas, os cidadãos de Velenis foram forçados a fazer escolhas difíceis. Alguns decidiram se aliar às chamas, buscando um futuro de intensas realizações e conquistas, enquanto outros se entregaram ao frio implacável, preferindo a calma que a aproximação da morte poderia oferecer. Assim, a divisão e o conflito estavam presentes em todos os cantos do reino, criando uma atmosfera de apreensão e desespero. Com a batalha decisiva se aproximando rapidamente, um confronto final entre as forças do fogo e do gelo se tornava inevitável. Os líderes dos dois poderosos exércitos alinhavam suas tropas, prontos para o que muitos consideravam ser o fim do mundo como conheciam. Nas sombras, velhos segredos e profecias de Velenis começaram a vir à tona, revelando que existiam forças maiores manipulando a guerra e o destino dos seus habitantes. Um antigo artefato, conhecido como o Coração dos Elementos, tinha o poder não apenas de restaurar o equilíbrio entre os elementos, mas, se utilizado incorretamente, poderia provocar a extinção de tudo que existia, levando com isso as esperanças e os sonhos da nação. O destino de Velenis balançava na corda bamba enquanto a batalha final foi marcada por explosões de fogo e tempestades de gelo, ecoando como um lamento no horizonte da paisagem devastada onde vidas foram perdidas. Os ecos de cada grito de dor e heroísmo pareciam ressoar infinitamente, chamando tanto poderosos quanto frágeis a uma resposta à sua condição e ao seu destino. Neste cenário caótico e tumultuado, um pequeno grupo de heróis, liderados por um destemido guerreiro e uma sábia maga do gelo, encontrou-se em uma missão desesperada para recuperar o artefato perdido. Eles entendiam que somente a união dos poderes opostos do fogo e do gelo poderia evitar que Velenis desmoronasse em ruínas. Com coragem inabalável e determinação férrea, eles navegaram por florestas sombrias e montanhas congeladas, enfrentando criaturas místicas que eram tanto o resultado de sua luta quanto guardiães do que poderia ser o futuro de Velenis. Superando desafios inimagináveis, eles enfrentaram traumas antigos e barreiras que surgiram em seus caminhos. No coração de uma caverna clandestina, envolta em mistério e magia ancestral, eles finalmente encontraram o Coração dos Elementos, pulsando com uma energia vibrante que parecia inspirar a própria terra que pisavam. Mas ao pegá-lo, a união que esperavam parecia impossível. As feridas abertas da rixa entre as chamas e a neve eram profundas e difíceis de curar. Então, em um momento de epifania poderosa, a maga fez uma oferta inesperada que poderia mudar tudo.
Queime e congele juntos em harmonia. Essa frase reverberou nas mentes de todos os presentes, mantendo um chamado à ação que não poderia ser ignorado. No ápice de uma batalha que havia consumido gerações de esperanças e lamentos, os elementos finalmente decidiram se unir, aninhando-se em um abraço maduro que todos ansiavam, prometendo um futuro mais radiante. Cercados pelo caos da guerra incessante, a união dos elementos que surgiu naquela caverna sagrada foi tanto magnífica quanto aterrorizante. Chamas dançavam ao lado de flocos de gelo, criando uma nova essência que desafiava as leis da natureza e os princípios que ambos os lados acreditavam e sustentavam. O campo de batalha iluminou-se com cores vibrantes nunca antes vistas, enquanto os exércitos observavam com expressões de raiva, confusão e, surpreendentemente, um pingo de esperança e curiosidade que despertava em seus espíritos cansados. O poder do coração dos elementos emergiu não para destruir e devastar como muitos temiam, mas para curar as feridas profundas deixadas pela guerra que havia marcado seus crentes. Enquanto essa nova energia entrelaçada invadia rapidamente o campo de batalha e preenchia o espaço com uma força mágica desconhecida, um silêncio sutil começou a surgir. A luta entre os dois exércitos cessou, ao menos temporariamente, pelo medo e pela admiração que aquilo representava para todos. Com um estalar de dedos da maga, os espíritos de antigos guerreiros, que uma vez lutaram por ambos os lados, emergiram da terra, vislumbrando finalmente a possibilidade de uma nova era. Eles foram atraídos por essa nova energia poderosa, prontos para lutar juntos pela primeira vez em milhares de anos. Velenis imediatamente sentiu a mudança brotar, como uma nova esperança surgindo do solo que estava repleto de dor. Com os novos aliados ao seu lado, os heróis apresentaram uma proposta ao restante do exército, agora unificados sob a nova bandeira do entendimento. Eles não eram mais inimigos, mas sim nações agora unidas por um objetivo comum: a sobrevivência do próprio mundo que sempre fora tão belo e rico em diversidade e história. Gradualmente, desconfianças começaram a se dissipar e antigas rivalidades se tornaram lentamente lembranças nebulosas. Com a força do fogo e do gelo agora combinadas, os antigos combatentes encontraram um novo propósito. E as vozes que um dia clamavam por guerra e vingança agora ecoavam em um testemunho de paz e renascimento que todos ansiavam. O ato heróico daquela pequena equipe teve um impacto duradouro e transformador no reino, e a esperança renasceu naqueles que estavam dispostos a ouvir e aceitar as lições. O equilíbrio entre os elementos foi restaurado, e enquanto a poeira da batalha assentava lentamente, Velenis renasceu como um símbolo de união e resiliência. Os habitantes aprenderam que cada elemento, embora poderoso à sua maneira, precisava coexistir em harmonia e que a verdadeira força estava na soma das partes diversas que compunham seu mundo. As lições da guerra foram eternamente gravadas na memória do povo, um lembrete constante de que mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança sempre pode emergir, desafiando as limitações do entendimento e da história que moldaram sua jornada. Com o passar do tempo, Velenis se tornou uma vasta terra de aprendizado e crescimento, transformando-se em um berço de cooperação e empatia. As histórias sobre a Guerra dos Elementos foram passadas de geração em geração, servindo não apenas como um conto épico repleto de lições valiosas, mas como um guia moral para os que viriam. Uma rica tapeçaria de experiências que davam subsídios a futuras gerações, ensinando sobre a importância da empatia e da colaboração entre os diversos povos. Os dias de conflito estavam para trás, mas os cidadãos de Velenis mantiveram a chama da memória viva através de festividades vibrantes, onde uma vez ao ano, celebravam a união dos elementos como um testemunho do que foram capazes de superar juntos. Esses festivais se tornaram fervorosos, cheios de cores vibrantes, expressões artísticas ricas e música que misturavam o fogo e o gelo de maneiras inovadoras e apaixonantes. As pessoas dançavam em volta das fogueiras incandescentes, enquanto a água gélida de fontes e rios dançava ao seu redor. Uma representação vibrante e alegre dos elementos que uma vez quase destruíram seu mundo em meio a tanto fervor. Ao longo do tempo, a maior lição se perpetuava:
A compreensão, empatia e união foram as chaves que selaram o destino de Velênis, um legado a ser celebrado e nunca esquecido. Tão importante quanto a própria história. Os habitantes compreenderam que a verdadeira força vem não da divisão, mas da capacidade de aceitar e trabalhar juntos apesar das diferenças que possam existir entre os povos. Governantes e líderes foram escolhidos não pela força de suas armas, mas pela bondade de seus corações e pela sabedoria de suas mentes, sempre lembrando que cada indivíduo traz consigo uma história e uma perspectiva única. O legado dos heróis que viajaram para a caverna se tornou uma lenda vivida aos olhos do povo, marcando um novo começo onde as possibilidades eram infinitas e onde todos podiam aspirar a fazer parte da jornada coletiva em prol da unidade e harmonia. Enquanto a história de Velênis continuava a se desenrolar, a conexão entre os elementos e a humanidade se tornava mais forte a cada dia que passava, como raízes profundas de uma árvore frutífera. Os ventos agora acolhiam as trajetórias de novos aventureiros que buscavam criar suas próprias histórias em terras que agora pulsavam com vida, cultura e uma mágica vibrante. Assim, Velênis, com sua rica tapeçaria de lendas, continua a brilhar como um farol de esperança e um testemunho da eterna luta pela paz. Uma nota que ressoa em cada canto do lugar, prometendo que a união de forças sempre trará luz em meio à escuridão, e que o futuro pode ser ainda mais iluminado pela força da compreensão e do amor.